Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos mergulhar fundo em um único capítulo. Um que, à primeira vista, pode parecer só uma série de histórias. O capítulo 2 do Evangelho de Marcos. E para essa nossa análise, a gente está se baseando nas anotações de duas bíblias de estudo bem conceituadas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a NAA. Que são ótimas fontes, por sinal. Exato. E a nossa missão aqui é tentar entender a arquitetura por trás dessas histórias, porque elas não são aleatórias, né? Elas formam uma sequência, sabe? Uma sequência muito bem pensada de conflitos que vão crescendo. Isso mesmo. Tudo isso para responder uma pergunta fundamental: quem, afinal, é Jesus? E que tipo de autoridade ele realmente tem? Ok, vamos começar a desvendar isso. É a forma perfeita de colocar. A chave de tudo é a estrutura. A fonte da Holman, por exemplo, sugere que a gente olhe para essa seção toda, de Marcos 2.1 até 3.6, como se fosse uma unidade só. Ah, interessante. Sim, contendo 5 relatos de conflito. Pensa assim, é como uma escada. A cada degrau que a gente sobe, a tensão aumenta. E a reivindicação de Jesus fica mais ousada. É uma construção narrativa brilhante. Gostei da imagem da escada. Então vamos seguir essa escada. Começando pelo primeiro degrau. Uma cura que causa um verdadeiro terremoto teológico. E a cena inicial, nossa, já é muito cinematográfica. Jesus está em Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro, e a casa está tão lotada, mas tão lotada, que a multidão já está saindo pela porta, ninguém mais consegue entrar. Imagina a cena. E aí, no meio dessa confusão toda, chegam 4 homens. Eles estão carregando um amigo paralítico. E o que eles fazem é de uma audácia, assim, incrível. Eles sobem no telhado. O que já é uma loucura. Total. Eles abrem um buraco no telhado e descem o amigo na maca dele, bem ali no meio da sala, aos pés de Jesus. Eu já li essa história tantas vezes, mas essa atitude dos amigos ainda me impressiona. E esse detalhe do telhado não é ficção, é historicamente preciso. As fontes nos lembram que as casas mais simples na Palestina tinham telhados planos, sabe? Eram feitos de barro e palha sobre umas vigas de madeira. Ah, então era possível fazer isso. Era perfeitamente possível, embora, claro, muito dramático. Você podia cavar uma parte sem derrubar a casa toda. Mas o centro do drama não é a engenharia do telhado, é o que acontece logo em seguida. Exato, porque a primeira coisa que Jesus fala não é fique curado ou levante-se. Ele olha para o homem e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. O que parece, no mínimo, um desvio do problema, não acha? O homem precisa andar e Jesus está falando de perdão. É justamente esse desvio que acende o pavio de todo o conflito. Porque ali na sala, sentados estavam alguns escribas, os especialistas da lei. E o pensamento deles, que Marcos faz questão de nos contar, é imediato. Isso é blasfêmia. Exatamente. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Para eles, Jesus tinha cruzado uma linha sagrada. Ele não estava agindo como um profeta ou um curandeiro. Ele estava reivindicando algo que pertencia só e unicamente a Deus. Então, para esses escribas, foi um curto-circuito. Eles talvez foram lá para ver um curandeiro famoso e deram de cara com alguém que, na visão deles, estava se igualando a Deus. Isso. E Jesus, percebendo o que eles estavam pensando, ele não recua. Pelo contrário, ele dobra a aposta com uma pergunta. Uma pergunta genial, aliás. Brilhante, ele confronta eles diretamente. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se, pegue a sua maca e ande? A nota da Bíblia, NHA, destaca a genialidade disso. Porque, na verdade, as duas coisas são impossíveis para um ser humano. Exato. Ninguém pode perdoar pecados em nome de Deus, nem curar uma paralisia, assim, na hora. Ah, entendi. Mas uma dessas afirmações é invisível e a outra é totalmente visível. Perdoar pecados é uma declaração que ninguém ali podia verificar. Mas mandar um paralítico andar tem uma prova imediata. Ou ele anda ou ele não anda. Não tem meio termo. Exatamente. Jesus está conectando o invisível com o visível. Ele está basicamente dizendo: vocês duvidam da minha autoridade para fazer o que é invisível? Então tá,
Vou provar essa autoridade fazendo o que é visível aqui, na frente de todo mundo. E aí ele se vira para o paralítico. E diz: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. E o homem se levanta. A cura física se torna evidência, a prova inegável da autoridade espiritual dele para perdoar. A multidão fica maravilhada, claro, mas para os líderes religiosos o problema só ficou maior. A prova do milagre acabou validando a afirmação que eles acharam que era uma blasfêmia. E ele ainda conclui com uma frase-chave: para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. O uso desse termo Filho do Homem é crucial. Não é só um jeito humilde de falar de si mesmo. De jeito nenhum. É uma referência direta a uma figura celestial do livro de Daniel, que recebe domínio, glória e um reino. Ele está reivindicando essa identidade para si. Pronto, o primeiro confronto está estabelecido. Uma reivindicação de autoridade divina provada por um milagre. Essa primeira reivindicação foi num nível teológico, quase abstrato, né? Mas o conflito seguinte, esse desce para a terra, para a vida social, para a mesa de jantar, de todas as coisas. A cena muda. Jesus chama Levi, um cobrador de impostos, para ser discípulo dele. E logo em seguida está na casa do cara comendo com um monte de outros cobradores de impostos e pecadores. E aqui a gente precisa entender o tamanho do choque que isso era. As fontes ajudam a gente a pintar esse quadro. A Nai explica que Levi, que a gente conhece também como Mateus, trabalhava para Herodes Antipas. Um colaborador de Roma. Exato, um governante local que colaborava com o poder opressor romano. E o sistema de impostos era famoso pela extorsão, então os cobradores não eram vistos só como pecadores, eram vistos como traidores do próprio povo. Gente que enriquecia à custa da nação e em aliança com o inimigo. Justamente, eram párias sociais. Então comer com eles não era só uma questão de más companhias, era uma declaração. Uma declaração política e religiosa, era quase como se eles estivessem endossando a traição e a corrupção deles. Sem dúvida. Para a mentalidade dos fariseus, a santidade era alcançada pela separação. Você se mantinha santo se separando dos gentios, dos impuros e principalmente dos pecadores famosos. E a refeição era o símbolo máximo de comunhão. O ato máximo de aceitação no mundo antigo. Então, quando Jesus senta à mesa com eles, ele tá demolindo esse muro de separação. Ele está oferecendo aceitação e pertencimento para quem o sistema religioso tinha formalmente rejeitado. E claro, os fariseus percebem isso na hora e vão questionar os discípulos. Ué, por que ele come com essa gente? E a resposta de Jesus é: nossa, é uma das suas declarações de missão mais claras. Sim, ele ouve a pergunta e responde na lata: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. É uma virada de 180 graus na lógica religiosa da época. Sabe, essa frase sempre me impactou muito. Ele está redefinindo a própria natureza da santidade. Não se trata de se manter limpo, evitando contato com a sujeira. Isso. Mas de ser como um médico que vai ativamente ao encontro da doença, para poder trazer a cura. A missão divina, para ele, não é de exclusão, é de busca. Você tocou no ponto central da questão. O conflito aqui é sobre a definição de pureza e sobre o caráter de Deus. Deus é um Deus que se isola com os puros ou é um Deus que busca os perdidos? A ação de Jesus força essa pergunta. Ele reivindica a autoridade de dizer quem pertence ao povo de Deus. E a resposta dele é: todo mundo que reconhece que está doente. E essa redefinição de tudo não para por aí. Depois de desafiar a ideia de pessoas puras, ele passa a desafiar a ideia de práticas puras. A questão seguinte parece até menor, mas a resposta dele é explosiva. Alguém pergunta por que os discípulos dele não jejuam como faziam os discípulos de João Batista e os dos fariseus. E era uma pergunta justa, né? O jejum era uma prática de piedade super estabelecida, um sinal visível de devoção. Não jejuar parecia, assim, uma falta de seriedade espiritual. Total. Mas a resposta de Jesus muda completamente o foco. Ele começa com uma analogia. Podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Ele se coloca como noivo
e a presença dele como uma festa de casamento. É uma afirmação bem ousada. Jejuar numa festa seria totalmente inadequado. Seria um insulto à celebração. Exato. Ele está dizendo que a presença dele inaugura um tempo de alegria, um tempo de festa. O jejum, que está associado ao luto, à penitência, isso vai vir, mas só quando o noivo for tirado deles. Uma primeira e sutil alusão à morte dele. Exatamente. Mas ele não para aí. Ele continua com duas metáforas que são ainda mais radicais. A do remendo de pano novo em roupa velha e a do vinho novo em odres velhos. Essas imagens são tão destrutivas. Parece que ele está dizendo que o que ele traz não pode, de jeito nenhum, coexistir com o que já existia. É isso mesmo. Essa é a radicalidade do ponto. Ele não está oferecendo uma pequena reforma. Um remendo de pano novo, que ainda não encolheu, costurada numa roupa velha já encolhida, vai rasgar a roupa toda na primeira lavagem. Certo. E o vinho novo, que ainda está fermentando e expandindo, se você coloca em odres de couro velhos, que já estão ressecados, que não esticam mais, eles vão arrebentar. Nos dois casos, você perde o novo e o velho. Então a mensagem é de uma incompatibilidade total. Ele não veio para remendar o judaísmo daquela época, ele veio trazer algo que exige uma estrutura completamente nova. Precisamente. Ele está declarando as velhas estruturas religiosas, as tradições, as práticas, a forma como eles entendiam tudo como obsoletas, incapazes de conter a nova realidade que ele estava inaugurando. Uau! O conflito agora avançou para a própria natureza da religião. Já não é sobre quem pode perdoar ou com quem se pode comer. É sobre se o sistema inteiro ainda é válido. É uma afronta direta. A tensão está altíssima nesse ponto. E se dizer que as estruturas antigas são obsoletas já é chocante. O que vem a seguir eleva o conflito ao nível máximo. Ele não vai mais mirar nas tradições ou nos grupos. Ele vai mirar em um dos pilares da lei, o sábado. Sim, o clímax do capítulo. Ele se desenrola em duas cenas curtas sobre o sábado. Na primeira, Jesus e os discípulos estão passando por uma plantação, e conforme os discípulos começam a colher espigas de trigo com as mãos, para comer. Pra gente, hoje, a reação dos fariseus parece um exagero, né? Olha só, por que eles fazem o que não é permitido no sábado? Colher algumas espigas com a mão, isso era considerado trabalho. Para eles, sim. É fundamental a gente entender isso. A lei escrita proibia o trabalho no sábado, mas a tradição oral dos fariseus tinha criado uma lista super detalhada com 39 categorias de trabalho proibido. E colher era uma delas. Colher era uma delas. Então, para eles, não era uma questão pequena, era uma violação direta da santidade do dia, uma quebra da aliança com Deus. E a resposta de Jesus é, de novo, genial. Ele não entra numa discussão técnica sobre o que é trabalho. Ele muda o campo de batalha e usa a própria escritura deles para virar o jogo. Perfeitamente colocado. Ele os lembra da história do rei Davi, uma das figuras mais veneradas de Israel. Ele pergunta, vocês nunca leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros tiveram necessidade e sentiram fome? E conta como Davi entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição. Que pela lei só os sacerdotes podiam comer. Ele está traçando um paralelo muito claro. A necessidade humana urgente de Davi se sobrepôs a uma regra cerimonial, assim como a fome dos discípulos agora. Ele está estabelecendo um princípio. Um princípio revolucionário. A lei cerimonial existe para servir a humanidade e não o contrário. E então ele entrega a frase que resume tudo e eleva o confronto ao seu ápice. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E ele conclui, assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Essa é a maior de todas as reivindicações. Ser Senhor do sábado. O que isso significa na prática? Significa o checkmate do capítulo. O sábado não era uma lei qualquer, entende? Era o sinal da aliança eterna de Deus com Israel, estabelecido na própria criação. Se declarar Senhor do sábado é se colocar no mesmo nível do próprio Deus que instituiu a aliança. Ele não está mais só reinterpretando a lei. De jeito nenhum. Ele não está agindo como outros rabinos faziam, oferecendo uma nova interpretação.
Ele está se declarando a fonte da autoridade por trás da lei. A audácia, do ponto de vista dos fariseus, é monumental e imperdoável. Então, olhando para trás, a jornada pelo capítulo 2 é vertiginosa em uma série de confrontos bem rápidos. Ele vai de reivindicar a autoridade para perdoar pecados, Um poder divino, para redefinir a comunidade de Deus, incluindo os marginalizados. Daí ele declara as práticas religiosas antigas como estruturas obsoletas incompatíveis. e, por fim, se coloca como senhor da instituição mais sagrada da semana judaica. É um argumento construído com uma lógica implacável. Cada história não é aleatória, ela força tanto os personagens quanto quem está lendo a subir mais um degrau nessa escada da identidade de Jesus. Uhum. As fontes de estudo nos mostram como cada detalhe, o buraco no telhado, a mesa de Levi, o noivo na festa, as espigas de trigo, tudo serve a um propósito maior. Que é? Construir o caso de que o conflito entre Jesus e as autoridades não foi um mal-entendido. Era inevitável e fundamental, porque era baseado na sua afirmação radical de ser a autoridade final sobre todas as coisas. O padrão que emerge é muito claro, né? Uma autoridade estabelecida, os escribas e fariseus reagindo com uma hostilidade que só cresce a uma figura nova que desafia as estruturas deles, as interpretações e, no fim, o controle deles. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir que ecoa muito além desse texto. Como é que as estruturas de poder e de pensamento em qualquer época, incluindo a nossa, tendem a reagir quando são confrontadas com uma ideia, uma pessoa ou uma autoridade que elas simplesmente não conseguem controlar ou encaixar nas suas categorias que já existem?